Olá, mais um Artefato começando e hoje nós vamos falar sobre a utilização do cinema como ferramenta para a aprendizagem. Conheça as pesquisas e ações que utilizam a sétima arte com o objetivo de tornar o ensino mais atrativo e eficiente. O cinema é a técnica e a arte de reproduzir imagens que suscitam a impressão de movimento. Mais do que isso, as obras cinematográficas contam com apelo sonoro e visual aliados à narrativa para retratar os mais diferentes universos. E se pensarmos no cinema não apenas como forma de entretenimento, mas também como uma ferramenta voltada para a educação formal. A utilização do cinema pode proporcionar aos alunos a compreensão das mais diversas realidades. E é exatamente sobre este assunto que vamos nos aprofundar neste programa. Quais as possibilidades e as vantagens na utilização do cinema para a aprendizagem? A gente começa a falar sobre esse assunto já em nossa reportagem. A equipe do Artefato foi até o Colégio São José, aqui de Bauru, para conhecer o projeto Cinema e História. Vamos conferir. O Colégio São José utiliza o cinema nas suas aulas nas diversas disciplinas. Então, nós temos o hábito de contextualizar. Então, sempre trazendo conhecimento prévio, um roteiro de estudos antes, uma atividade do contexto de sala de aula e depois nós partimos também para o cinema. A fixação vai estar relacionada com o formato do Império Inca. Então, lembrando que ele foi formado por vários povos. Presta atenção nos nomes dos povos no qual deu origem ao grande Império Inca. Hoje, diante da necessidade e das novas gerações, então, para atingir essa totalidade, para uma aprendizagem ser mais significativa, nós temos que ter diferentes estratégias, diferentes instrumentos para que essa aprendizagem se torne mais eficaz. Então, o cinema se faz necessário num contexto como uma arte, como um recurso a mais, para que não se torne uma aula mais monótona, cansativa para essas novas gerações. Lendas sobre a origem dos Incas passaram de boca em boca por centenas de anos. Não é algo simples. A aula com o vídeo, com o filme, com o cinema, exige do professor um preparo. Então, não é passar filme. A gente não vai passar filme para matar a aula, né? Ele não deve ser ilustrativo, só a diversão. Lógico, tem a descontração, tem a diversão, porém, o professor ele tem que se preparar, ele tem que assistir mais de uma vez, várias vezes o filme, elencar, né? Fazer aquele link com o seu objetivo, a intencionalidade do seu conteúdo, direcionar para o aluno o olhar para realmente ter um olhar crítico e reflexivo. É sempre importante, né, a gente estabelecer um vídeo curto, não muito extenso. Por quê? Porque há necessidade da intervenção do professor. É enviado para eles antecipadamente um roteiro de observação, então quais são os pontos que eles devem observar, e o professor ele sempre interfere nesses pontos, fazendo a relação do vídeo com a intencionalidade, com o objetivo. E o funcionamento das estradas, né? Nós terminamos a aula de ontem falando dos mensageiros, como que eles levavam as mensagens. E aí vai mostrar a questão das estradas. E sempre bom também pensar na faixa etária, aquele filme combina com aquela idade. No sexto ano a gente começa com observações, já o nono ano são roteiros que vão sendo analisados e não se analisa somente a história, mas aí eles têm que estabelecer um conteúdo e produzir textos relacionados às observações. Cada um com a sua característica, né? Cada um com a sua contribuição cultural, econômica, política, formando todas essas características é que dá a formação do grande Império Inca, ok? Vamos lá? Mas alguns cientistas acreditam que esses desenhos eram um calendário para ajudar a escolher os melhores momentos para plantar e colher. É muito importante ver o vídeo porque ele nos ensina
o que a gente já viu na sala, tipo uma revisão, a gente gosta muito, porque é um jeito da gente, sabe, ficar mais à vontade na aula, não tem que ficar só conteúdo, estudo, muito na risca, assim, sabe? Muito sem graça. Aí a gente se diverte bastante. Você consegue ficar mais ligado na aula, não ficar tão cansado. Sim, eu acredito que na área de ciências humanas, como a minha área, a área de história e filosofia, eu trabalho um assunto totalmente antigo, como o mito da caverna de Platão, de 2.300 anos, e trabalho o filme Matrix, que é um filme atual, mostrando que realmente o mito, por mais que ele seja antigo, ele ainda se faz atual na sociedade. Por mais que passe o tempo, o homem ainda continua preso em alguns aspectos, criamos alguns ídolos, criamos algumas teorias, criamos falsos amores e por ele nós nos apaixonamos. Às vezes criamos nossas próprias mentiras e passamos a acreditar nelas. O filme ele consegue passar uma ideia de um pensador, o filme consegue passar a ideologia política, o filme consegue passar o aspecto daquele momento. Então, por mais que teorias sejam antigas, ela continua atual. E o cinema tem trabalhado muito com isso, para demonstrar que teorias antigas se faz presente. E sobre o mito da caverna, é justamente quando alguns homens ficam presos e acreditam que as sombras são as verdades. O cinema trabalha com isso. A arte trabalha com uma possível verdade. A arte nos tira de uma triste realidade e nos remete para algo. Como diz Nietzsche, a arte ela veio para nos tirar da infelicidade. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos conhecer um projeto do IBILCE, o Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp de São José do Rio Preto, que propõe a produção e utilização de curta-metragens para o ensino de História e Geografia. O Artefato volta já! Bem-vindo ao Artefato. Fica à vontade. Para a gente começar, professor Humberto, o que faz com que o cinema seja uma boa ferramenta para a aprendizagem? Bom, Juliana, o cinema eu acho que ele contribui muito, como a arte em geral, porque ele permite que o conhecimento seja construído não só pela perspectiva epistemológica, mas estética, né? Aposta, portanto, na produção do conhecimento pelos sentidos, pelas sensações, pelas experiências. Não que eu considere que o estético é melhor do que o epistemológico, mas ele é também uma forma de produção do conhecimento que tem que ser valorizada. Sim. E que eu entendo que dialoga muito fortemente com o ser humano em geral, mas especialmente aí com as crianças, com os adolescentes, né? O cinema ele é imagem, ele é audiovisual, então o som, a imagem, ela é fundamental para se comunicar, permitir essa comunicação de um conteúdo, de um valor, de um princípio aí com os alunos de uma forma geral. Sim, e normalmente somado a uma dramaturgia que envolve, né, tem um poder de convencimento muito forte, né? Sim, a gente pensar assim, a força da narrativa de uma maneira geral, né? A narrativa, ela é um princípio fundamental de socialização, de transmissão de conhecimento. Sim. E o cinema trabalha a narrativa de uma maneira muito, eu diria, encantadora, né? Sim. Por estar apoiado justamente em imagens e som. Então eu entendo que o cinema ele é uma linguagem poderosa para se comunicar, permitir essa comunicação professor e aluno. Com certeza. Eu gostaria que você nos explicasse agora, de modo geral, né, sobre as pesquisas que vocês desenvolvem lá no IBILCE, né, em São José do Rio Preto. Quais os objetivos, né, nessas pesquisas que aliam cinema e educação? Juliana, partindo dessa ideia de que o cinema ele é uma linguagem pertinente para a educação, para o ensino, a gente acaba desenvolvendo uma pesquisa que se desenvolve, que se divide em várias frentes, né? Em várias possibilidades. Uma delas, talvez aí a principal, diz respeito a incentivar os futuros professores, né? Alunos que estão se graduando em licenciaturas, especialmente a licenciatura em pedagogia, a produzir vídeos, né? Criar situações de formação junto a esses futuros professores que lhes garantam conhecer um pouquinho da linguagem cinematográfica e, a partir desse conhecimento, eles próprios produzirem futuramente
os seus vídeos nas escolas, junto dos alunos, envolvendo as comunidades das escolas. Eu acho que esse é, talvez, aí um dos aspectos principais das pesquisas desenvolvidas até agora. Eu gostaria que você falasse qual é a importância, né? Qual é esse diferencial de pensar um vídeo, né, um produto audiovisual específico para aquele produto e produzido especificamente, né, para aquela matéria, para aquela aula? São vários aspectos, Juliana. Esses vídeos, no caso do curso de pedagogia, especificamente, eles envolvem o conteúdo e metodologia do ensino de história e de geografia. Ao produzirem esses vídeos, os alunos têm a oportunidade de construir narrativas que vão ser trabalhadas em sala de aula, que envolvem aspectos da própria localidade. Tradicionalmente, o ensino de história e geografia, ele esteve mais preocupado com a construção da identidade nacional brasileira. Então, aspectos macros, aspectos do Brasil, de uma maneira geral, que faziam parte desse tipo de conhecimento, né, histórico e geográfico desenvolvido em sala de aula. Com a produção de vídeos, filmes, especificamente curtas-metragens, os futuros professores vão se habituando a desenvolver um conhecimento histórico e geográfico que parte da realidade do lugar, que parte dos aspectos do universo social, político, econômico dos próprios alunos. Eu entendo que isso permite, desde cedo, que os alunos eles estabeleçam um conhecimento mais crítico do universo ao qual eles pertencem, né, da realidade social ao qual eles pertencem. Isso cria uma identificação, mas cria uma identificação com base em uma criticidade, né? O que é história, o que é geografia na minha cidade, no meu município? Né? A partir desse questionamento, eles conseguem desenvolver um aprendizado histórico-geográfico, acho que mais efetivo, que não se desprende da realidade macro, da realidade nacional, mas que atinge essa realidade a partir de aspectos do local. E aí pensar que o professor também possa ser um produtor de conteúdo, como seria essa formação, né? Porque aí esse professor também vai precisar ali de um apoio para ter ferramentas para produzir esses conteúdos audiovisuais, né? No caso, curta-metragens, né? Juliana, ele passa basicamente por 3 aspectos, né? Um primeiro aspecto é vinculado à própria ideia de educação e ensino. Quando o professor decide trabalhar com a produção de vídeos, ele tem que ter muito claro uma ideia de educação baseada na autonomia, na emancipação, né? O professor ele é produtor do conhecimento não só pelo que é trabalhado na sala de aula, mas por esse material, isso que você mencionou como conteúdo que ele produz. Né? Então eu entendo que os vídeos são uma oportunidade de uma educação mais autônoma. O professor está trabalhando com o material que ele produz com os seus alunos. Um segundo aspecto é a ideia que eu mencionei no começo da minha fala, da força da estética na produção do conhecimento. Um conhecimento que não seja só epistemológico, mas estético, o que eu defini como baseado nas experiências, nos sentidos, nas sensações. E um terceiro, essa formação do professor deve envolver aspectos da própria linguagem cinematográfica. Ele tem que conhecer mais de cinema, o que significa conhecer sobre montagem, edição, fotografia, roteiro, plano, ângulo. Isso tudo é um conjunto de saberes que devem também ser oferecidos na formação inicial do professor ou continuada, né? O professor que já atua. Bom, agora essa pesquisa de vocês é desde 2010. 2010. Né? Do cinema e aprendizagem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os resultados que vocês chegaram, né? Depois de tanto tempo produzindo, aplicando essa forma de se fazer a partir da produção de vídeos pelos professores, né? Quais resultados vocês chegaram? Juliana, em linhas gerais, é uma maior apropriação das tecnologias da informação e comunicação pelos futuros professores, né? Eu acho que trabalhar com a produção dos filmes permitiu que os alunos, futuros professores, realmente se sentissem mais encorajados a usar essa linguagem em sala de aula. Eu tenho relatos de alunos que vieram se formar e hoje atuam como professores que estão, através dessa experiência vivida na graduação, desenvolvendo de fato seus filmes, né? E mesmo aqueles que não desenvolvem filmes, através do desenvolvimento do filme, de um conhecimento maior da linguagem cinematográfica,
eles usam muito mais e com mais propriedade filmes já produzidos, filmes comerciais, né? Eles conseguem se apropriar desses filmes, que não aqueles que eles produzem, com uma segurança e com um fim pedagógico que eu entendo mais intenso. Acho que a gente ainda não comentou sobre o formato, né? Qual é o formato que vocês vêm pesquisando e também considerando já, de repente, um formato interessante de ser trabalhado na escola? Juliana, isso vai depender muito do público-alvo, né? Eu, particularmente, eu entendo que o formato curta-metragem, ele é bem interessante. 1 minuto de vídeo não é 1 minuto como outras situações da vida, né? 1 minuto de vídeo, ele contém muito conteúdo, né? Muita imagem, muito som. Então, ele é muito denso. Para além da extensão do filme, pensando ainda o perfil para quem se destina, né? O filme, a gente tem que pensar as idades dos alunos, do público aí, alvo em questão. Trabalhando com crianças menores, me agrada muito a ideia do docudrama, né? Narrativas que falam de aspectos do real, então é um filme que dialoga com a proposta do documentário, mas que não abre mão da dramatização, da ficcionalização. Eu acho que o híbrido entre essas coisas é interessante em geral, principalmente crianças, alunos, né, menores, com uma idade menor, crianças. Eu acho que fala melhor a eles esse tipo de filme. Legal. E toda essa produção de curtas gerou também a realização de uma mostra lá no IBIUS, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa. Eu não mencionei isso como resultado, eu acho que isso também é um resultado, né? E é um resultado bacana porque ele está envolvendo a extensão universitária, né? Sim. Algo fundamental, o conhecimento produzido na universidade também chegando à comunidade de uma forma geral. Não só os vídeos são apresentados nessa mostra, como eles são discutidos, né, por professores, são comentados, e os alunos têm oportunidade, os alunos que produzem os vídeos, têm oportunidade de se apresentarem e falarem para um público maior o que significou aquela experiência, né, de produção dos curtas. Mais um dos resultados é o livro, né, também. Esse também. Foi lançado. Está aqui, Juliana. Vou até mostrar aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, ele comporta capítulos que trazem, a maior parte deles, aspectos da linguagem cinematográfica. Então, nós temos aí capítulos que abordam a história do cinema no Brasil, roteiro cinematográfico, plano, edição de som, edição de imagem. São capítulos que vão falando de aspectos da linguagem cinematográfica. Além disso, ele também aborda um pouquinho a experiência envolvendo a amostra de curtas, né? O site que abriga esses curtas e debates envolvendo a formação de professores e cinema. Legal. Professor Humberto, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Artefato e desejar boa sorte no futuro aí dessas pesquisas, que a gente consiga ir acompanhando cada vez mais esses resultados. Obrigada, viu? Eu é que agradeço, Juliana. E já que no programa de hoje nós abordamos como o cinema pode ser um ótimo aliado na educação, vamos apresentar um projeto de alunos da Unesp de Bauru que aproxima crianças da rede pública da produção audiovisual. Hoje nós vamos conhecer o Comunicaner, uma atividade realizada a partir da parceria entre 2 projetos de comunicação da Unesp de Bauru e uma escola municipal. Matheus, você que faz parte do PET, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como surgiu esse projeto. O Comunicaner, ele é fruto de uma parceria, no primeiro momento, entre o PET e a escola NER, para cumprir e suprir uma demanda sobre uma questão que estava acontecendo sobre cyberbullying. Estava rolando cyberbullying na escola e aí procuraram a gente e a gente contou e pensou assim, como podemos trabalhar o cyberbullying? E aí, como PET de rádio e TV
ele tem como foco o audiovisual, a gente trabalhou dentro do audiovisual, fizemos eles produzirem um curta e trabalhamos com essa questão do cyberbullying. Matheus, eu queria que você contasse pra gente quais os objetivos do Comunicaner. Os principais objetivos do Comunicaner são, além de criar um olhar crítico para as crianças sobre o audiovisual, também empoderar elas, para elas poderem saber que elas podem criar conteúdo, elas podem falar sobre os conteúdos e entender que o audiovisual também é um formato que deve ser usado em todas as idades, por todas as camadas da sociedade, e o projeto em si propicia isso. Queria que você explicasse um pouco dessa parceria. Além do PET, existe a Locomotiva também, que também faz parte desse projeto, né? Legal. Como todo mundo sabe, o audiovisual ele não se faz sozinho. Sempre precisa de mais gente. E a gente viu, principalmente a galera que fundou o projeto, eles tinham muito contato com a Locomotiva. E aí falaram, não, vamos fazer em parceria com a Locomotiva, porque precisávamos de questões técnicas, como câmera, como mão de obra para falar, poder ajudar nisso daí. E gerou uma parceria muito interessante. Porque na mão, por mais firme que você tenha a sua mão, você vai tremer um pouquinho. Então, para a imagem ficar bonitinha, a gente coloca o tripé. A Locomotiva é a empresa júnior de rádio e TV e aqui a gente funciona como uma produtora audiovisual. Por isso que a gente entrou junto com o PET nessa parte, para poder ensinar as crianças a fazer a parte audiovisual. E aí você vai regular até um ponto que você achar que tá bonito, que tá bom, que a imagem não tá estourada. Estourada é quando ela fica muito clara. A Locomotiva, ela entra na parte da execução do projeto mesmo. Então a gente ensina as crianças como fazer essa parte audiovisual. Então a gente tem 5 encontros com eles e durante esses 5 encontros a gente explica o que é um mini documentário, como fazer um roteiro, como fazer a pré-produção, a produção, como mexer na câmera, captar as imagens, como é feito esse tipo de escolha e tal. E aí o trabalho mesmo de ir lá e fazer, executar, é das crianças. Então a gente passa a informação para eles e ensina, e aí eles que vão lá e fazem mesmo o trabalho. E como eles estão envolvidos dentro da escola, eles é que sabem o que deve ser mostrado. Eu tenho gostado muito, porque assim, uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então a gente vai aprendendo muito mais. Então, conforme eu entrei no curso de audiovisual, foi meio que, já sabendo o que eu queria ser e fazer, né? Então, foi bem mais fácil. Quando falaram na escola que teria um curso sobre o jornalismo rádio e TV, eu já falei, nossa, é o que eu ia fazer quando eu chegasse na faculdade. Então, foi meio que um sonho já quase tornando-se realidade. Aí você vai colocar e você vai focar na pessoa. O foco é nessa rodinha aqui da frente. Tem sido muito rico essa vivência para os alunos por conta das experiências que eles têm tido a oportunidade de viver, né, de conhecer pessoas. Né? Nós temos uma aluna que aqui, participando do Comunicaner, foi convidada para participar de um documentário, então, de empoderamento negro. Ela entrou em contato com essa temática, se interessou, disse que hoje sonha em fazer jornalismo. Então, nós vimos que surge uma possibilidade de profissão mesmo. Muitos se identificam por esse processo, tanto em designer, jornalismo, rádio e TV. Muitos vêm na Unesp e falam que sonham em estudar aqui. Surge como o empoderamento deles como estudantes de escola pública, que de repente vão ter acesso a alguma coisa, vão lutar para ter acesso a isso. E para encerrar, vamos dar algumas dicas de filmes que podem ser apreciados com fins educativos. Quanto quer pelos dois? Não se preocupe, senhora. Nós temos que ter uma postura muito mais positiva. Quem financia a solidariedade hoje está preocupado com o retorno.
Quanto Vale ou É por Quilo é um filme nacional do diretor Sérgio Bianchi e foi lançado em 2005. O filme, que conta com nomes como Lázaro Ramos e Caio Blá no elenco, faz uma crítica às ONGs que desempenham um solidarismo de fachada, além de comparar a escravidão do passado com a atual exploração da miséria promovida pelo marketing social. Nossa segunda dica é o filme O Resgate do Soldado Ryan, que foi dirigido por Steven Spielberg. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, na Batalha da Normandia. A trama conta com Tom Hanks no papel de John Miller, um capitão que é designado a salvar o último soldado da família Ryan, que ainda está vivo em meio à guerra. O filme retrata de maneira impactante o ataque costeiro na praia de Omaha e retrata a crueldade e os questionamentos morais de uma guerra. Assim a gente encerra mais um Artefato e que esta arte poderosa que é o cinema continue nos inspirando e nos permitindo a novas utilizações e aprendizados. Eu me despeço de vocês, mas semana que vem tem mais Artefato, recheado de temas relacionados ao universo cultural, comportamental, artístico, a partir de diferentes projetos desenvolvidos na Unesp. Até a próxima edição chegar, interaja com a gente através do Facebook. Curta a nossa página, que é facebook.com/programa Artefato. Aproveite para nos mandar críticas e sugestões por lá. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.